Os anjos mais poderosos da Bíblia. Seja pela sua força sobrenatural ou pelas mensagens que sempre carregam, os anjos são, sem sombra de dúvidas, os seres celestiais que mais despertam a curiosidade e o interesse das pessoas, inclusive aquelas que nem são cristãs. A verdade é que pouco se sabe sobre os anjos, pois a Bíblia não traz muitos detalhes sobre eles. No entanto, uma coisa é certa: os anjos são uma das criações mais poderosas de Deus. São eles que batalham no mundo espiritual contra as forças do mal, contra os principados e potestades que se levantam contra a nossa vida a fim de destruir nossa alma, nos afastar da presença do Senhor e evitar que recebamos a salvação em Jesus Cristo. E por falar em anjos, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre os seres celestiais mais poderosos da Bíblia. Vamos analisar algumas passagens que demonstram o quanto eles foram e ainda são fundamentais no cumprimento da palavra de Deus para toda a humanidade. Mas antes de começarmos, quero pedir que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos. Se você deseja ganhar meus 2 e-books com mensagens de fé e ainda ajudar instituições de caridade, clique no botão abaixo do vídeo e seja membro para saber mais, ok? Então, vamos lá. O Arcanjo Miguel, o grande guerreiro celestial. Começamos com o anjo Miguel, um dos mais conhecidos e poderosos da Bíblia. Este arcanjo pertence a uma ordem superior entre os anjos e, além disso, é um grande guerreiro. O livro do Apocalipse nos mostra que foi ele quem liderou o exército de anjos contra Satanás. Veja o que o apóstolo João relatou em sua visão. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse 12, 7 a 9. Outra passagem que chama bastante atenção está no livro de Judas, que conta que Miguel lutou contra o diabo pelo corpo de Moisés. Perceba que, por mais poderoso que fosse, Miguel mostrou sabedoria ao não difamar o inimigo, mas deixou essa repreensão para Deus. Vamos ler juntos o que está escrito. Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: "O Senhor o repreenda." Judas 1:9. Já no livro de Daniel, é relatado que Deus enviou um anjo para entregar uma mensagem ao profeta. No entanto, o príncipe da Pérsia, um agente de Satanás, tentou impedi-lo. Então, esse anjo foi ajudado pelo arcanjo Miguel. Veja o que Daniel disse sobre esse acontecimento. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: "Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você." Quando ele me disse isso, pôs-me de pé tremendo. E ele prosseguiu: "Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura." Daniel 10:10 a 14. Esses relatos nos mostram que Miguel realmente é um dos seres celestiais mais poderosos. Mas, diferente do que muitos acreditam, ele não é Jesus Cristo. Para comprovar isso, há 2 fatos que não deixam dúvidas. Miguel não é Deus. A Bíblia deixa claro que Jesus é Deus. Quando Miguel lutou com o diabo, ele mesmo não disse: "Eu te repreendo", mas sim: "O Senhor te repreenda." Jesus é diferente dos anjos. Em Hebreus, capítulo 1, versículos 4 a 6, está escrito que Jesus está muito acima dos anjos e que os anjos o adoram. Isso confirma mais uma vez
que Jesus é o próprio Deus. O anjo Gabriel, o mensageiro divino. Se Miguel é o anjo das grandes batalhas, Gabriel é o responsável por entregar mensagens e missões importantes que Deus designa às pessoas. Há muitas informações sobre o anjo Gabriel, pois sua principal função é a comunicação divina. Ele aparece pela primeira vez na Bíblia quando interpreta a visão de Daniel sobre um carneiro e um bode. Gabriel também apareceu a Daniel na forma de um homem e explicou que a visão era sobre o fim dos tempos. Mais tarde, Gabriel reapareceu a Daniel, depois que ele orou a Deus pedindo perdão pelos pecados do seu povo. Gabriel disse que Daniel era muito amado e que havia uma resposta para sua oração. Veja o que a Bíblia diz. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente. Mensagem. Então, Gabriel lhe explicou que ele está sempre na presença de Deus e que foi enviado para trazer essa mensagem. Como Zacarias, mesmo assim, não acreditou, ele ficou mudo até o seu filho nascer. 6 meses depois de falar com Zacarias, o anjo Gabriel apareceu a uma jovem chamada Maria. Ele saudou Maria e disse a ela para não ter medo, pois ela iria ficar grávida e dar à luz ao Filho de Deus. Quando Maria perguntou como isso aconteceria, já que era virgem, Gabriel explicou que o Espírito Santo viria sobre ela. Todas essas passagens nos mostram algumas coisas sobre o anjo Gabriel. Primeiro, ele está sempre na presença de Deus. Segundo, ele recebe mensagens diretamente do Senhor para entregar às pessoas. Terceiro, ele pode assumir a forma humana para interagir com as pessoas, sempre com a ordem de Deus. Amém? Miguel e Gabriel são, com certeza, 2 dos seres celestiais mais poderosos e importantes que existem. Além deles, encontramos na Bíblia pelo menos 300 referências a anjos. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, sempre vemos exemplos de anjos trabalhando em favor dos filhos de Deus. A Bíblia diz que quando Pedro foi preso por pregar a palavra, a igreja orou fervorosamente por ele. Em resposta a esse clamor do povo, o Senhor enviou um anjo para libertá-lo. Pedro estava em um sono tão profundo que a Bíblia diz que o anjo teve que bater nele para despertá-lo. As algemas então caíram de seus pulsos, a porta da prisão se abriu e Pedro foi embora. Isso mostra, meu irmão, que quando você ora, Deus pode sim enviar um anjo para ajudá-lo e trazer respostas às suas orações. A Bíblia mostra que os anjos trabalham no céu e na terra, e embora sejam seres criados, eles nunca morrem. Como está escrito em Hebreus capítulo 1, os anjos têm uma missão especial a cumprir na vida dos filhos de Deus. Veja o que está escrito. Todos os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Só que na maioria das vezes, nós não sabemos o que os anjos estão fazendo e nem quando eles agem. Eles são como agentes secretos enviados por Deus para trabalhar em um caso. Entram, cuidam de tudo e quase nunca são notados pelas pessoas. Nós não podemos tentar nos comunicar com eles, pois estão simplesmente fazendo o trabalho que Deus os chamou para fazer. É importante saber que os anjos nos ajudam, mas não recebem ordens de nós. Por isso, quando precisamos de socorro, devemos orar diretamente a Deus, em nome de Jesus, pois é somente Cristo que pode interceder por nós. Veja o que o apóstolo Paulo disse: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Amém? Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.